Fala, meu amigo. Beleza? Aqui, hoje a gente vai falar da soma dos termos de uma PG. Tudo bem? Pô, e aí, pessoal? Beleza? Hoje iremos falar da soma dos termos, então, de uma PG. Vem comigo. Soma dos termos de uma PG, de uma progressão geométrica. Bom, a soma dos n primeiros termos de uma PG é dada, então, por essa propriedade, por essa fórmula matemática que representa a soma dos termos de uma PG. Bom, o n aqui representa essa quantidade de termos que eu tenho na minha sequência. A letra Q, como a gente já falou antes, no vídeo anterior, onde falamos um pouco do termo geral, né, das progressões geométricas, a gente teve um bate-papo numa aula passada sobre o que seria a PG, né, como que a gente determina a PG, como que a gente classifica a PG. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O vídeo passado, onde vocês, né, terão essa aula passada que fala muito de como que a gente define a PG. Bom, o A1, como a gente já viu antes, seria o primeiro termo da nossa sequência. A letra Q representa a razão e esse N é a quantidade de termos que a gente tem, então, na nossa sequência. Bom, vamos pegar um problema, então. Calcule a soma dos 9 primeiros termos de uma PG de razão 3 e o primeiro termo igual a 1. Bom, como que a gente pode, então, né, resolver um problema como esse? Bom, a gente sabe muita coisa nesse problema, né? A gente quer calcular a soma dos 9 primeiros termos, então o S9. Né? O N vai representar para a gente essa quantidade de termos, e no caso aqui seria 9. Né? A soma dos 9 primeiros termos. O A1 seria o primeiro termo. Daqui a pouquinho eu represento ele ali. A letra Q representa a razão, que vale 3. Então, substituindo esses valores nessa fórmula, teremos então A1 vezes 3 elevado a 9, porque a razão vale 3, menos 1, dividido por 3 menos 1. Né? A razão é 3, então 3 menos 1. Bom, observa que, continuando então essa conta, aonde eu tenho o termo A1, eu posso substituir pelo número que o representa. No caso, o primeiro termo seria igual a 1. 3 elevado a 9, pessoal, essa conta aqui é uma conta muito grande. Geralmente esse tipo de problema, né, quando a gente tem que resolver uma potência desse tipo, em muitos casos usa-se a calculadora para fazer esse cálculo. Porque imagina, 3 elevado a 9 é 3 9 vezes. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Fazer essa potência não é uma tarefa tão simples. Então, para isso, é preciso, em muitos casos, até do uso da calculadora para resolver alguns problemas que tratam um pouco da soma dos termos de uma PG. Tá? Alguns casos específicos, há necessidade sim da calculadora até. Tá? Mas muitos casos aqui veremos que tem como até fazer esse cálculo sem o uso dessa calculadora. Tá? Mas em potências desse tipo, 3 elevado a 9 equivale então a 19.683 menos 1, dividido por 3 menos 1, que equivale a 2. Bom, 1 vezes essa expressão vai dar essa expressão mesmo. 19.683 menos 1 dá 19.682. Dividido por 2, eu tenho 9.841, que seria a soma, né, dos 9 primeiros termos dessa PG. Bom, mas não se esqueça, né? Deixe seu like, se inscreva no meu canal, para vocês não perderem nenhum vídeo. Simbora, continua. Se colocarmos, então, 3 grãos de arroz, tá, na primeira casa de um tabuleiro de xadrez, 6 na segunda, 12 na terceira, 36 na quarta e assim por diante, quantos grãos de arroz serão necessários para encher as 8 primeiras casas desse tabuleiro? Olha aí o problema. Temos esse problema, então, para responder. Como que a gente, então, vai responder uma questão desse tipo? Observe. Bom,
Nessa resolução, teremos o seguinte, olha. Nesse caso, teremos que considerar, então, a PG como sendo 3, 6, 12 e 24. Bom, como a gente está querendo, né, determinar aqui, né, como a gente está querendo determinar quantos grãos de arroz serão necessários para encher as 8, né, primeiras casas ali desse tabuleiro, a gente vai precisar, então, no nosso problema, de determinar quem é esse A8. Né? Quem é esse oitavo termo dessa sequência? Então, se a gente continuasse isso daqui, quem seria esse cara aqui? Né? De primeiro termo igual a 3 e razão igual a 2. Bom, a quantidade, então, de grãos será a soma dos termos, então, dessa PG. Bom, como que a gente, então, vai resolver uma situação como essa? Eu estou querendo determinar, então, a soma desses 8 termos, não é isso? O que eu já conheço aqui nessa sequência? Eu já conheço o meu primeiro termo e já conheço também a razão. Lembra que a razão da PG, a gente faz, né, uma divisão do termo, né, do seu sucessor pelo antecessor? Tipo assim, 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 6 também dá 2. 24 dividido por 12 também dá 2. Então, observe que a gente sempre faz essa divisão. Ou então pensa assim, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, a razão aqui nesse caso equivale a 2. Por isso que a gente diz isso no problema. E o primeiro termo, a gente já sabe que ele vale 3. Substituindo esses valores, então, nessa propriedade, teremos o quê? 3, que multiplica 2 elevado a 8, porque a razão é 2, e a gente está querendo a soma dos 8 primeiros termos. Então, n está fazendo a função do número 8, menos 1. Dividido por 2 menos 1. Lembra que a razão é 2? Então, 2 menos 1. Continuando essa conta, teremos o seguinte, ó, 2 menos 1, isso aqui dá 1. Essa conta aqui corresponde a 1. Ou seja, a soma dos 8 primeiros termos seria, então, 3, que multiplica 2 elevado a 8, é essa potência aqui, ó, dá 256, menos 1, né? Fazendo essa conta, então, dá 255, vezes 3, está vendo aqui o cálculo? Eu obtenho, então, 765, né, que seria a resposta, então, para o nosso problema. Precisaremos, então, de 765 grãos para encher as 8, né, primeiras casas, então, desse tabuleiro, então. Bom, pensando, então, na soma dos n primeiros termos, então, de uma PG, né, a gente vai sempre lembrar dessa propriedade. Toda hora a gente vai ficar falando muito dessa relação, que, na verdade, é determinar a razão e o primeiro termo, substituir nessa fórmula, né, e depois fazer os cálculos. Alguns problemas vão recair em equações exponenciais. Aí é só desenvolver também as equações exponenciais. Né? Então, logo para calcular a soma, a gente vai precisar muito do uso dessa fórmula matemática. Calcule a soma, então, agora dos 50 primeiros termos, então, dessa sequência. 3, 6, 12 e assim em diante. Substituindo isso, então, na fórmula, teremos, então, o quê? O S50, porque eu estou querendo calcular a soma dos 50 primeiros termos, como sendo igual a 3, que é o A1, vezes 2, que é a razão. Lembra da razão? Como é que eu defino a razão? Eu pego o termo sucessor e divido pelo antecessor. Tipo assim, 6 dividido por 3 é 2. Então, a razão vale 2. 12 dividido por 6 também vale 2. Então, a razão também é 2. Substitui aqui, então, nessa fórmula, onde o n vai valer 50, porque eu estou querendo a soma dos 50 primeiros termos, menos 1. Dividido por Q menos 1. Como a razão é 2, então 2 menos 1. Bom, observa agora que nesse problema eu tenho que a soma dos 50 primeiros termos vai ser dado dessa maneira. Observe, então, que o 2 elevado a 50 é um número muito grande, tá vendo? Então, geralmente, em muitos casos, vocês vão perceber isso,
nos problemas que envolvem a soma de termos de uma progressão geométrica, em que aparecem essas potências muito grandes, a solução acaba ficando sempre indicada. Ah, professor, então qual seria a solução desse problema? Bom, podemos parar por aqui. A solução pode ser essa. 3 que multiplica isso. A não ser que a gente pegue, calcula, né? 2 elevado a 50. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 50 vezes. Aí a gente consegue definir um valor numérico que representa, então, a soma dos 50 primeiros termos dessa progressão. Tudo bem? Agora, quantos termos da PG, 2, 6, 18, devem ser considerados para que a soma resulte, em 19.682? Agora, olha, observe esse problema. Agora eu estou querendo definir o N. Eu quero achar quem é esse N. Quantos termos eu vou ter nessa PG para que a soma dê isso? Substituindo isso, então, na fórmula, teremos, então, isso daqui. A soma, então, dos N termos, vai ser igual a 19.682, igual ao A1. Lembrando que o A1 é o primeiro termo, ele vale 2, que multiplica a razão. A razão aqui também, nesse caso, agora ela vale 3. 6 dividido por 2 ali dá 3. 18 dividido por 6, isso também dá 3. Então, a razão é 3, elevado a n menos 1. Dividido por Q menos 1. A razão é 3, então 3 menos 1. Essa conta aqui vai dar 2. Se a gente continuar esse cálculo, 2 aqui, que multiplica essa expressão dividido por 2, eu vou poder cancelar, simplificar. Vai sobrar, então, 19.682 igual a 3 elevado a n menos 1. Se eu pegar esse 1 que está subtraindo e passar para o lado de lá somando, vai ficar 19.683. Bom, aí é que está. Se a gente pegar agora e fatorar esse número, a gente pode pensar, 3 elevado a qual número vai dar 19.683? Se a gente fatorar esse número, a gente consegue encontrar. Que aí a gente iguala as bases, e consegue igualar, então, os seus expoentes. Esse número, se a gente for fatorar esse número, a gente vai encontrar aqui nessa fatoração 3 elevado a 9. Portanto, a gente tem 3 elevado a n igual a 3 elevado a 9. Como as bases são iguais, podemos igualar, então, os expoentes. Logo, então, devem ser considerados, então, 9 termos, então, para essa sequência. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você achou. E claro, não se esquece de se inscrever e ver o vídeo anterior. Tchau!